Sejam bem-vindos à Hora da Palavra Revelada com o Pastor Mistério Soares. Segunda a sexta-feira, das 5 às 5h30, neste canal. Cego a fé! Aleluia! Surdo mudo de nascença. Pá, pá. Ba, ba, Sa, ba, pa, ba, tu. tu. Jesus. Deu. Uau! Isto é admirável! Uma criança coxa de nascença que nunca se levantou a andar? Verdadeiramente Jesus Cristo cura! Como vê, nem a própria mãe consegue acreditar! Aleluia! Até as mulheres estéreis concedem! Olha, bebê, que velho Jesus, como é que é? Vê sua fé da irmã. Vim aqui para agradecer. Você se percebeu que nós tínhamos culto de quebra de esterilidade? Encaminharam até aqui a minha prima, ação, disse vai ter com o pastor Mister, ele que tem sobre essa aula da esterilidade, vim até aqui. Veja por que eu convido.
Você que está me assistindo, contra os fatos, não há argumento, o bebê está aqui. A empobrecer o inferno e a enriquecer o céu é a nossa missão. Pecador, venha Jesus! Jesus quer perdoar o pecador. Uau! Glória a Deus nas alturas. Aleluia! E seja bem-vindo à hora da palavra revelada. Jesus que seja louvado. Passemos de uma só vez na palavra de Deus. Queridos irmãos, no dia de hoje, o tema que eu tenho é uma pergunta. É uma pergunta cuja resposta até a própria Bíblia não gostaria que você fosse ignorante. De que se trata? É essa pergunta: aonde estão os mortos? Os mortos estão aonde? Quando você morrer, aonde irá? Geralmente, as pessoas quando estão para morrer, a preocupação que tem é o testamento. Quem que vai ficar com isso? Quem que vai ficar com aquilo? E muitas das vezes, muita gente não se preocupa de onde é que vai. Sabe por quê? Porque muito pensam que a morte é o fim da existência. Que quando a pessoa morreu, morreu e já não há mais nada que se possa fazer. Queridos irmãos, isto é o engano da parte do diabo. Por que, pastor? Por que o engano da parte do diabo? Então, para nós podermos entender, voltemos nas escrituras, porque eu acredito, para saber aonde é que os mortos vão, eu não preciso confiar naquilo quanto um sábio pode me dizer, naquilo quanto um filósofo pode me dizer, mas se eu estarei firme naquilo que o próprio doador da vida disse sobre a morte, porque ele que faz descer da sepultura, ele que faz subir dela, ele que tem toda a informação para você saber o que pode acontecer depois da sua morte. Queridos irmãos, a morte é o caminho de todos nós. Por isso, a própria Bíblia ensina-nos ou adverte-nos que não devemos ser ignorantes daquilo que acontece depois da morte. Assim diz a palavra de Deus: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o céu de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Você viu? Segundo a palavra de Deus, existe apenas dois destinos possíveis, dois lugares possíveis, aonde é que os mortos vão. E você precisa saber, precisa se perguntar: e eu, se tiver para morrer, aonde irei? E esses dois lugares são quais? Vimos primeiro do Hades, e outro lugar foi chamado aqui lugar o céu de Abraão, que lá mais tarde pode ser entendido de uma outra maneira. Para você bem entender as coisas, deixa-me dividir o grupo das pessoas que já morreram em duas partes. Primeiro, comecemos para os que morreram desde Adão até no tempo da morte do Senhor Jesus Cristo. E depois da ressurreição do Senhor Jesus até no dia de hoje. O que acontece? Jesus Cristo nos ensina essa narração que muito pensa que é uma parábola por estar escrito na sucessão das outras parábolas, mas os eruditos da palavra nos ensinam assim: essa parábola deve ser considerada como um fato, porque uma parábola, todos nós sabemos que é uma figura de estilo. Por enquanto aqui é uma narração de Jesus que contém o nome de uma pessoa bem definida, que é o mendigo Lázaro. Logo,
E eu concordo com os eruditos da palavra quando dizem que esta aqui é uma narração do Senhor Jesus, que conhecia, que sabia das coisas e tentava desvendar o segredo daquilo que acontece depois da morte a todos nós. Porque se partirmos do pressuposto de que na boca de Jesus nunca saiu engano, e ele falando aqui, referindo-se de um homem chamado Lázaro, Jesus não havia mentido, Jesus havia falado a verdade. Olha o que ele disse. Primeiro disse que quando morreu o mendigo, que é o pobre Lázaro, vieram os anjos. Na hora que morreu, vieram os anjos, e os anjos levaram até no céu de Abraão. E a Bíblia disse, morrendo agora o rico, o que aconteceu, o que é? Não disseram nada. A Bíblia disse, foi sepultado. E quando foi sepultado, de uma só vez, deparou-se num lugar chamado lugar da tormento. Isso antes da morte do Senhor Jesus e da sua ressurreição. Ele estava lá no lugar da tormento. Angola, escutem bem, existe apenas dois lugares possíveis: ou o lugar da tormento, onde as pessoas vão passar toda a eternidade, ou o lugar chamado lugar de repouso. Por favor, se Deus permitiu que você assistisse, porque Deus não gostaria que você fosse o lugar da tormento. O lugar da tormento é um lugar real. O lugar da tormento é um lugar que existe logo depois da morte de uma pessoa. Se essa pessoa, podemos até honrar a pessoa na sua morte, podemos até condecorar uma pessoa depois da sua morte, mas isso não muda nada. Essa pessoa, se não soube o que fazer para ir no lugar do repouso, então ele irá no lugar do tormento. E alguém pode dizer, qual é a característica desse lugar do tormento? É um lugar de muito sofrimento. Num lado, é um lugar onde as pessoas sofriam muito, porque é um lugar tem chama de fogo, as pessoas sofrem, e do outro lado, o lugar do repouso. E no meio, um abismo para que um que está num lado não pode ir do outro lado. E o sofrimento, como era demais, olhando no lugar do repouso, comunicou-se com Lázaro, comunicou-se com que as pessoas podiam se comunicar. E quando comunicou-se, queria que se refrescasse a sua língua, não deu certo. E ele disse, Abraão disse, não, ninguém pode sair daqui até lá, ao ponto de poder ajudar você. Então dali, ficou consciente, disse, ei, Abraão, muito não sabe o que acontece depois da morte, e eu deixei 5 irmãos, por favor, mande lá alguém para lhes avisar. Afinal de contas, há 2 lugares possíveis aonde que as pessoas vão. E Abraão disse, não, as pessoas que estão no mundo, tem uns pastores, tem uns profetas, tem Moisés, que tem lhes ensinado a palavra. E hoje, Abraão diria, o pastor Mistério Soares está na TV5, está nas redes sociais, está a ensinar aonde é que os mortos vão. Você está vendo, Lázaro, como foi importante, mesmo você sem possuir nada, ter recebido Jesus no coração? O rico tinha tudo. Olha onde ele está agora, guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Pai Abraão, por que aquele homem, ele está naquele lugar de sofrimento? Assim como ele, existem milhares de pessoas que passarão por este mesmo tormento, porque rejeitaram a disciplina e menosprezaram a sua própria alma. Olhar essa água e de molhar a língua, Pai! Aqui eu não tenho nada, meu Pai! Eu tinha tudo, agora eu não tenho nem água! Pai! Pai Abraão, eu posso molhar o dedo e refrescar a língua deste homem? Não, Lázaro. A grande verdade é que muitos têm se preocupado com muitas coisas terrenas e não param para pensar no que acontece após a morte. Ele valorizou o mundo, os prazeres, o dinheiro e desprezou a verdade. Por isso, ele está agora atormentado para sempre, sem poder passar para o lado de cá. Lázaro
você foi desprezado, mas não desprezou a palavra de Deus. Razão porque nunca mais terá fome, nem sede, não cairá sobre vós o sol, nem ardor algum, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Hoje você está aqui consolado para sempre. Angola desperte. Existe um lugar chamado lugar da tormenta. Deus não gostaria que você fosse lá. Deus não gostaria. Agora, o que aconteceu? Lá mais tarde, o Senhor Jesus, quando veio, o Senhor Jesus morreu. E morreu para nós. O que a Bíblia diz? Se você chegar em Efésios, no seu capítulo 4, a Bíblia diz assim no versículo 8 e 9: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Ora, ele subiu, que esse não também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Veio, irmão. Jesus, quando morreu, a Bíblia diz, foi nos lugares mais baixos da terra, aonde que todos os mortos iam antes da sua ressurreição. Esse lugar é chamado no Novo Testamento o Hades. No Velho Testamento a língua hebraica é Sheol. Jesus, quando chegou lá, o que fez? No dia da sua ressurreição, ele levou cativo o cativeiro, pegou aquele lugar que encontrava-se no lugar mais baixo da terra, que é um lugar espiritual, não um lugar geográfico. Depois de ter levado todos que estavam lá presos, todos estavam presos, os justos que estavam lá, quer dizer, o pai Abraão, o Isaac, Jacó, todos os profetas da Bíblia que nós conhecemos. A Bíblia disse, Jesus, quando ressuscitou, levou cativo o cativeiro. Este lugar que estava embaixo foi para as regiões superiores. E lá, nas regiões superiores, quando lá foi, a Bíblia nos ensina que no dia de hoje, quando alguém morre e ir no lugar da tormento, já não se vê mais com a pessoa que foi no lugar do repouso. Porque hoje em dia, esse lugar do repouso não está mais nas regiões mais baixas, mas está lá para cima. Lembra do que Jesus havia dito no homem que estava na cruz, que se arrependeu, disse, hoje mesmo você estará comigo para isso. A hora da palavra revelada com o pastor Mistério Soares. Os cegos vêm. Os surdos mudos ouvem e falam. Os paralíticos andam. E até as mulheres estéreis conseguem. E agora, o que eu tenho para dizer? Gostaria que Angola soubesse. Depois de Jesus ter ressuscitado, o lugar do tormento ficou para lá. E o outro lugar se foi. Jesus se levou cativo. Alguém pode dizer, será que é verdade? Se você quiser ler em Mateus 27, versículo 53, vai ver. Quando Jesus ressuscitou, muitos santos tinham sido vistos em Jerusalém. Quer dizer, Jesus, quando ressuscitou, lá em Jerusalém, as pessoas olhavam, encontravam-se com Davi, encontravam-se com os profetas, os santos apareceram. E de Jesus, tendo a preeminência em tudo, quando se foi, e eles todos também subiram. E agora a minha preocupação, Angola, você que está me assistindo, se preocupe muito mais de onde é que vai passar a sua eternidade. O fim de todas as coisas está próximo. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Agora é a sua vez de se preparar. É a sua vez de se preparar, porque para ir no lugar ou da tormento ou do repouso, se prepara enquanto a pessoa está em vida. Oh meu Deus! Deus, por que você não morreu do coronavírus? Por que não morreu daquele acidente? Por que não morreu daquele problema? Por que você foi curado daquela doença? Você não morreu porque Deus sabia que você hoje estará assistindo e estará preparando o teu coração para ir no lugar de repouso. Irmão, quando morre alguém,
Essa pessoa, se não for preparado, irá no lugar da tormento. Alguém vai me perguntar: o que é ser preparado? Ser preparado é você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, então você é a pessoa preparada para poder ir no lugar do repouso. Se prepare enquanto em vida. Se morrer já, se você não morrer sem Cristo, sem Deus, então ele irá naquele lugar da tormenta. Irmão, esse lugar é real. Acredita na palavra de Deus. Esse lugar é real. Vê só o pobre Lázaro no lugar de repouso, e hoje está no outro lugar, porque foi tirado daquele lugar. Esse lugar foi levado ao cativeiro. Mas os que morreram sem Cristo, olha o que acontece. De uma só vez, no lugar da tormenta. Irmão, ninguém te engane. Esse lugar é real. Deus me mandou na televisão para te dizer que você não precisa ir lá. Angola desperte. Precisamos ir para Jesus. Precisamos dizer não ao diabo, não ao inimigo, mas ir a Jesus. Alguém que está me assistindo diz: pastor, eu agora quero preparar a minha morte. Como há dois lugares possíveis, pastor, eu quero ir no lugar que é chamado o lugar do repouso. Eu quero ir no céu de Abraão. Eu quero ir aonde que Jesus está. Alguém pode dizer: não, será que é verdade? Lembra-te, Paulo queria morrer e estar com Cristo. Paulo sabia que se alguém morre, está com Cristo. Quem morreu com Cristo? Mas se você não morrer com Cristo, Angola, escute-me bem, quem não morre com Cristo, o seu lugar, sabe onde é? É no lugar da tormenta. Há somente dois lugares possíveis. A minha pergunta é: não gostaria de ir no lugar do repouso depois da sua morte? Pastor, o que eu devo fazer? É simples. É só você aceitar o perdão que Jesus Cristo te oferece na cruz. Se hoje e agora você aceitar o perdão que Jesus Cristo te oferece, sabe o que vai acontecer? Você, depois da sua morte, será ir naquele lugar, e estaremos juntos, e estaremos conhecendo. E você um dia dirá: pastor, na televisão eu dei a minha vida a Jesus. Venha Jesus, venha Jesus. Angola, dá a sua vida a Jesus. Angola, arrependa-te, venha Jesus. Jesus Cristo ama você. Jesus não gostaria de ver você ir no lugar da tormenta. Esse lugar não foi preparado para ti. Venha Jesus. Essa manhã, dê a sua vida a Jesus, e você verá o que Jesus vai fazer. Jesus vai entrar no seu coração. Ele vai perdoar todos os seus pecados, e a sua vida não terá mais a mesma. Alguém diz: pastor, eu quero preparar a minha morte, eu quero ir no lugar do repouso. Será que se aceitar Jesus hoje, as coisas serão resolvidas? Sim, se aceitar Jesus, Ele vai perdoar todos os seus pecados, e a sua vida não será mais a mesma. E no dia que Ele vier, você estará no meio daquele que será arrebatado e aquele que estará com Ele. Estaremos com Jesus em toda a eternidade. E alguém diz: pastor, eu quero dar a minha vida a Jesus. Então, se você mesmo quiser dar a sua vida a Jesus, coloca a mão no coração. Isso é ser, ou você é do diabo, ou você é de Jesus. Todos quantos que nunca fizeram essa oração são do diabo, segundo a minha Bíblia. Eu não sei quem que está me assistindo, mas a minha Bíblia ensina que se alguém não recebeu Jesus, então não está com Jesus. Quem não está com Cristo, espalha. A Bíblia diz isso. Então essa oportunidade de dar a sua vida a Jesus, lá no conforto da sua casa, e a sua vida não será mais a mesma. Então, você que diz que: pastor, eu quero, então coloca a mão no coração e convida Jesus no seu coração. Ele é um cavaleiro. Se você o convidar, ele será entrar. Aleluia. E diga-se comigo, repita essa oração depois de mim. Diga: Senhor meu Deus, eis-me aqui diante de ti como pecador. Repita essas palavras. Hoje, com a decisão livre da minha vontade, eu convido Jesus na minha vida. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Meu Deus, perdoa os meus pecados, tudo que eu fiz de mal, desde que eu nasci até no dia de hoje. A partir de hoje, Pai, a minha vida te pertence. Jesus, eu te aceito
te aceito como meu Senhor, te aceito como meu Salvador e faça sua morada no meu coração. Te agradeço por me perdoar. Escreve o meu nome no livro da vida. Obrigado por me salvar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Uau! Você mesmo que fez essa oração, você mesmo que orou comigo, sabe uma coisa? Você foi perdoado, você foi salvo. Agora, qual é a coisa que vai fazer? A partir de hoje, procure a igreja mais próxima da sua casa, a igreja pentecostal mais próxima da sua casa, e vai falar com o pastor pentecostal que eu dei a minha vida a Jesus, e o pastor saberá qual é o passo a seguir. Mas você que pode vir aqui aonde eu estou, no bairro popular, na rua do Pisca de Baixo, você estará vindo. Eu estarei ensinando você como é que vamos nos preparar para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Estaremos lá naquele dia e estaremos nos regozijando com Cristo Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo. A hora da palavra revelada com o pastor Mistério Soares. Os cegos vêm. Os surdos mudos ouvem e falam. Os paralíticos andam. E até as mulheres estéreis conseguem. Então, você mesmo que quer vir aqui, venha no domingo às 9h30. Eu estarei esperando por você. 9h30 minutos. E você que diz, pastor, eu tenho um problema, e eu gostaria de ser ajudado, quero ser aconselhado, quero a mão de Deus. Eu espero por você nas quartas e sexta-feira, das 17 horas até 18h50 minutos. Estarei esperando por você. Aleluia! Venha! Estaremos orando juntos. Aleluia! Jesus seja louvado. Enfim, eu gostaria de dizer a alguém, você que tem cego, surdo, paralítico, você que tem alguém com sida, diabetes, câncer, eu espero por você no dia 18 até 20 de abril, que é a Páscoa. Esperarei por você. Estaremos orando. Eu acredito que para Deus nada é impossível. Mas quem conhecer uma mulher que não faz filho, faz o registro. Deus havia me mandado para ajudar essas mulheres. Eu duvido que Angola haja alguém maneiro que tenha ajudado as pessoas como Jesus tem ajudado aqui. As mulheres estéreis concedem. Olha, bebê, que velho Jesus, como é que é? Vê sua fé da irmã. Vim aqui para agradecer. Você já percebeu que nós tínhamos culto de quebra de esterilidade? Encaminhei até que a minha prima, ação, disse vai ter com o pastor Mister, ele que tem sobre essa aula da esterilidade. Vim até que... Veja por que eu convido você que está me assistindo. Contra os fatos, não há argumento. O bebê está aqui. Agora chegou a sua vez para conceber gente. Não fato. Espero por ti no domingo e a sua vida não será mais a mesma. Amém. Deus seja louvado. Até aqui. Shalom. A hora da palavra revelada com o pastor Mistério Soares. Os cegos vêm. Os surdos mudos ouvem e falam. Os paralíticos andam. E até as mulheres estéreis conseguem.